Falamos que nós iremos pregar hoje em uma letra e uma palavra. Uma letra e uma palavra, Marcos 5, 1, parte A. Do versículo Marcos 5, 1, parte A. E aqui é tipo uma exclamação. E chegaram. E o tema é e chegaram. Se nós ouvirmos aqui pelo Espírito Santo, o tom da fala é uma exclamação. E chegaram. É uma exclamação dentro do texto. E às vezes nós lemos de uma forma natural e não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo falando a forma que tem que ser lida os versículos bíblicos. E às vezes a gente ler por cima, mas o Espírito Santo quer uma coisa mais profunda. Eu me lembro que no início da minha caminhada eu orava dizendo: Senhor, me leva ao profundo da tua palavra. Senhor, eu não quero a parte de cima da água, eu quero a parte do fundo do poço, que é a melhor água. Então eu orava sempre desse jeito, pedindo ao Senhor que o Senhor me desse o entendimento da sua palavra, a compreensão da sua palavra. Se os irmãos foram observar lá em casa, eu não sei quantas mensagens eu tenho, tantas mensagens que eu tenho, que eu não sei se eu vou conseguir pregar todas, porque todos os dias que eu leio a Bíblia, eu recebo uma mensagem diferente. Então, se você quer ser pregador, cantor, precisa estar buscando da fonte, e a fonte é o próprio Jesus. É por isso que muita gente, irmãos, eles se tornam vazios, eles não têm o que oferecer. Precisamos ser carregadores de vinho, de azeite, de manteiga, de queijo, de leite, assim como Jessé mandou Davi para ver os seus irmãos e não mandou de mãos vazias. Então Davi foi carregado, levando alguma coisa para os seus irmãos e também para o chefe de 1000, que era Saul. Então não podemos de maneira nenhuma estar vazios de Deus para as nossas reuniões. Eu principalmente tenho que me preocupar em trazer alguma coisa. Os irmãos viram que por 2 vezes, tanto terça como quinta-feira, tentei pregar a mensagem poderosa, mas a mente estava cansada, não tinha como pregar com a mente cansada. E você sabe o que foi que recobrou as minhas forças? Foi eu de manhã beber 1,5 litro de água. Aí sim, eu fui recobrado as forças. Eu me lembro que Sansão, depois de matar 1000 filisteus com a queixada de jumento, a Bíblia vai dizer que ele se encosta em determinado lugar com sede e pergunta se Deus assim deixaria ele morrer de sede. Aí o Senhor fende a rocha e a água começa a jorrar, e ele bebe e recobra as suas forças. Muitas das vezes nós estamos lutando contra os inimigos espirituais e as nossas forças espirituais estão sendo sugadas. É por isso que muitas das vezes obreiros fracassam, obreiros baixam a guarda, obreiros resignam o seu cargo, porque as forças lhe faltam, lhe acabam, e ele às vezes não entende que é necessário buscar da fonte. Louvado seja Deus, chamado Jesus, e Jesus vai restabelecer as suas forças para que ele possa caminhar pelo menos 40 dias de novo, como foi o caso de Elias, quando ele estava pedindo a morte no deserto. Aí Deus manda o anjo prepara um fogo, acende e se torna em brasa, e coloca um pão ali, um pão assa, e coloca um outro de água, e o Senhor chama Elias dizendo: Elias, o que é que você está fazendo aí? Levanta e come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Então precisamos estar buscando a Deus para que as nossas forças sejam renovadas. Então temos que buscar da fonte para termos mensagem
para trazer para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós estivermos lendo a palavra, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos aqui, olhem para cá por favor, eu não sei se os irmãos aqui, quando lê a Bíblia, ouvem a voz do Espírito Santo falando com vocês naquilo que vocês estão lendo. Então precisamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo naquilo que nós estamos lendo. Louvado seja Deus, porque a Bíblia não é de interpretação particular de Senhor ninguém, porque é o Espírito Santo que é o intérprete da Bíblia. Então, se você quer entender a Bíblia, conversa com o Espírito Santo e ele vai levar ao profundo da palavra, vai levar ao profundo da Bíblia, e você vai entender e vai conseguir ministrar a palavra do Senhor. Você vai conseguir buscar referências bíblicas que você já leu uma vez e não está lembrado, mas o Espírito Santo vai fazer você se lembrar, e você vai fazer a conjunção do texto e vai trazer o entendimento e a interpretação do mesmo, e você vai falar segundo aquilo que Deus colocou no seu coração para falar para as pessoas. É por isso que não me foge o entendimento da palavra, a não ser que eu esteja muito cansado. Louvado seja Deus, a língua embola, parece que os lábios pesa, a mente, louvado seja Deus, fica um pouco embaralhada, e às vezes a gente não consegue ministrar bem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas observe que aqui é tipo uma exclamação dizendo: e chegaram, e chegaram. É o tema nessa noite, e chegaram. É o tema que nós iremos pregar. O escritor afirma dizendo: e chegaram. E o tema é: e chegaram. Aí eu pontuei aqui dentro só dessas duas partes. O importante aqui é chegar. Eu disse: o importante aqui é chegar, para ver o tamanho do problema a ser resolvido. Se não chegarmos ou irmos, louvado seja Deus, nunca veremos a dimensão do problema a ser resolvido. O importante aqui é chegarmos. O importante é chegarmos para ver o tamanho do problema a ser resolvido. Se não chegarmos ou irmos, nunca veremos a dimensão do problema a ser resolvido. Observe que Jesus poderia ter ficado do outro lado, na outra margem, mas Jesus pegou o barco. E se os irmãos observarem, antes de Jesus chegar do lado de cá, no território de Gadara, aconteceu uma grande tempestade no meio do mar, aonde Jesus estava, diz a Bíblia. Mas mesmo a tempestade se levantando, o Senhor Jesus Cristo chegou do outro lado. A Bíblia vai falar que eles chegaram do outro lado. Jesus poderia ter ficado do outro lado, mas Jesus prefere sair da margem que ele está, passar pela tempestade e chegar do outro lado para ver o tamanho do problema para ser resolvido. A igreja precisa entender este negócio. O que é que eu vejo aqui nesse texto? Que Jesus não quis ficar de longe só olhando para o problema. Jesus não quis ficar de longe, vendo de longe, sem saber a dimensão do problema que deveria ser resolvido. Ao contrário, Jesus é onisciente. Jesus sabia que iria se levantar uma grande tempestade naquele lugar, naquele mar de Genezaré. Mas Jesus disse: não, eu irei, eu chegarei, eu irei até aquele lugar para ver o tamanho do problema para ser resolvido. Se nós não nos levantarmos, se nós não tomarmos uma posição, se nós não tomarmos uma iniciativa para marcharmos para
para o problema, jamais o problema será resolvido. Se nós não acharmos, se nós não tomarmos a iniciativa, se nós não formos até o problema para ver o tamanho do problema aqui no Creguinhem, jamais o problema será resolvido. E vocês podem observar uma coisa, que todos aqueles que saem para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus enviou, vai se levantar tempestade. E os irmãos podem perceber isso aqui no Creguinhem. Quando nós estamos saindo para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós temos visto o problemão que é este lugar, para estarmos ministrando a palavra, para estarmos transmitindo o evangelho, para que assim o problema que está aqui venha cair por terra e as vidas sejam libertadas pelo poder de Deus. Se nós não saíssemos, louvado seja o nome do Senhor, para irmos vermos o tamanho do problema na rua do cemitério, por certo hoje a irmã Maria Aparecida não estaria aqui, por certo o seu filho também não seria crente, por certo a irmã Fabiana não teria aceitado a Cristo, como Antônio Carlos, o Henrique, a Arleide, a Nívia, pode estar desse jeito, mas nós servimos a um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é poderoso para os firmar na sua presença. Então o importante aqui é chegar, o importante é chegar, e melhor ainda, louvado seja Deus, do que chegar é termos a iniciativa, a coragem de levantar e ir, a coragem de levantar e marchar na terra, porque se eu ficar do outro lado da margem, as pessoas que estão ao outro lado, elas vão permanecer no problema, elas vão permanecer oprimidas, elas vão permanecer amarradas, elas vão permanecer presas por Satanás. O Senhor Jesus Cristo, entenda, não chamou a igreja para ficar parado, sem poder se levantar, atravessar a tempestade e chegar do outro lado para ver o tamanho do problema e entender que esse problema não seremos nós que iremos resolver, mas será o Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a mão comigo porque eu vou profetizar. Você será o agente que Deus usará aqui neste lugar para que os problemas sejam sanados, para que os problemas sejam resolvidos. Você será o agente que Deus levantará, ou melhor dizendo, você é o agente que Deus está procurando para utilizar para que o problema seja resolvido. Deixa eu lhe falar uma coisa. Agora, quando você chegar do outro lado e ver que o problema é grande, não fuja. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque não é você que vai resolver. Quem vai resolver o problema é Jesus Cristo, o Nazareno. A Bíblia diz que quando Jesus chegou do outro lado, aleluia, que ele viu aquele homem vindo ao seu encontro, correndo, gritando e berrando, o Senhor Jesus Cristo já começou dizendo: sai dele. Então quem vai resolver o problema chama-se Jesus Cristo Nazareno. Levanta a mão comigo para você entender, aleluia, a mensagem que você prega, o hino que você canta, será o instrumento que Deus vai utilizar para que as vidas sejam libertadas e transformadas pelo poder de Deus. Entenda, o importante aqui é chegar, o importante aqui é chegar, e o importante aqui é sair do lugar. A igreja não pode ficar parada no lugar. Se você for observar em Atos capítulo de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, a Bíblia diz que a igreja queria ficar só em Jerusalém, não queria sair para ver o tamanho do problema. Louvado seja Deus. O que é que o Senhor mandou? Mandou uma grande perseguição. Aí eles tiveram que sair de Jerusalém, e aí o evangelho foi pregado. Eles começaram a ver o tamanho do problema que precisava
precisava ser resolvido pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta a mão, porque o Senhor vai abrir os teus olhos aqui nesta noite para você começar a ver a dimensão do problema que será resolvido pela pregação do Evangelho, que será resolvido pelo louvor que vai sair da sua boca, que será resolvido pelo glória a Deus da sua boca, que será resolvido pelo aleluia que vai sair da sua boca, que vai ser resolvido quando tu sair das quatro paredes e receber a autoridade que Jesus te deu, e usar essa autoridade abrindo a boca, pregando a palavra, louvando o nome do Senhor. Os milagres vão acontecer na sua vida. O importante aqui é chegar, o importante aqui é sair do lugar. A única pessoa que não quer que a igreja saia do lugar para chegar, louvado seja Deus, em determinados lugares, para ver a dimensão do problema e apresentar a Cristo como a solução, chama-se Satanás. Levanta a mão, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida, não vai prevalecer contra você. Louvado seja Deus. O Senhor saiu de onde ele estava, atravessou a grande tempestade, chegou do outro lado. O importante aqui é chegar para ver o tamanho do problema a ser resolvido. Se não chegarmos, louvado seja Deus, se não irmos, nunca veremos a dimensão do problema a ser resolvido. Escute esse negócio aqui, louvado seja Deus. Esse negócio de ficar olhando de longe não é e nunca será do feitio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vou repetir: esse negócio de ficar olhando de longe não é e nunca será do feitio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nem pode ser da igreja. Esse negócio de ficarmos olhando de longe nunca foi, nunca será do feitio do nosso Senhor Jesus Cristo, e nem deve ser da igreja. Você já viu aquela passagem que o Senhor fala sobre o bom samaritano? Louvado seja Deus, que aquele moço desceu de Jerusalém para Jericó, os assaltantes o roubaram, o espancaram e deixaram meio morto. A Bíblia diz que o sacerdote da época desceu, viu aquele moço meio morto e ali largou, deixou de largo. Esse negócio de você estar só vendo e não estender as mãos para levantar ou libertar ou trazer a solução do problema para a vida de alguém, isso está errado. Deus vai cobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é do feitio de Cristo. Olha o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que Jesus foi, mas Jesus não foi sozinho. É isso ou não é? Jesus não foi sozinho, Jesus foi com os 12. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Se eu fiz, vocês também têm que fazer. Se eu estou fazendo, pega o exemplo, coloca em prática, coloca em prática na sua vida. E vocês colocando em prática aquilo que eu tenho deixado como exemplo, vocês terão resultado. Levanta a mão. Se nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando pela sua palavra, nós teremos resultado. Nós teremos resultado. Nós veremos as multidão vindo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, me usa nessa noite para a glória do seu nome. Eu vou profetizar Deus levantando através das suas vidas pessoas usadas na pregação da sua palavra, usada na ministração do louvor. Para quê? Para resolver os problemas que estão espalhados aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Este negócio de ficar olhando sem abrir a boca para dizer Jesus te ama, oh glória, sem abrir a boca para dizer Jesus vai te curar, oh glória, sem abrir a boca para dizer Jesus vai te levantar, oh glória, sem abrir a boca para dizer Jesus não vai te deixar nesse estado, desse jeito. Irmã José, eu estou me lembrando aqui daquele moço que
ficava sentado ali, a porta da casa da Senhora praticamente. O Senhor Jesus fez uma obra, eu creio. O Senhor Jesus Cristo fez uma obra na vida dele, porque ele, depois que aceitou a Cristo, a coisa começou a mudar. E eu creio que o Senhor Jesus entrou na vida daquele homem, e eu não quero vê-lo mais nunca assentado naquela calçada bebendo cachaça. Eu quero vê-lo pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar a mão e dar glória. É assim que o Senhor Jesus Cristo trabalha, é assim que Cristo trabalha. É chegando, chegaram. Chega, igreja, oh glória. Chega junto com o seu pastor, chega junto com a liderança da igreja. Eu não sei como o presbítero João Feitosa passou esses anos aqui nesse lugar, se a igreja chegava junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor dos evangelismos, na praça pública, pregando a palavra, ou se abrir a boca para dizer: mas nós já evangelizamos tanto, mas nós já entregamos tanto folheto nesse lugar, vamos aquietar com isso não, amor. Vamos chegar junto com o pastor. Levanta a mão comigo, recebe graça, irmão. Eu estou profetizando aqui na direção do Espírito Santo. Quando levantar a mão, levanta para receber, para ser usado por Deus, para ser usado pelo poderoso Pai. Porque um dia nós, eu e a minha esposa, pode ir embora daqui, mas vocês vão ficar fazendo a obra de Deus aqui nesse lugar. Se o tempo que eu passar aqui vocês não aprenderem nada, meu irmão, aí fica difícil. Tem que aprender alguma coisa para a glória do Todo-Poderoso. Esse negócio de ficar de longe nunca foi, nunca será do feitio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem deve ser da sua igreja. Aí eu pontuo dizendo aqui: tem que chegar, tem que chegar. Louvado seja Deus. Tem que chegar. Coloca a mão no ombro do seu irmão, faz assim, ó: tem que chegar, tem que chegar, temos que chegar, temos que chegar, temos que chegar. Levanta a mão. O negócio da igreja é chegar, e quem vai fazer a obra é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava dando uma lição aos discípulos. Louvado seja pelo naquele exato momento, aleluia, mostrando para os discípulos, quando eles chegassem em algum lugar, não seria eles que iriam fazer, era Jesus Cristo que iria fazer através da instrumentalidade, da pregação da palavra, através da instrumentalidade do louvor da sua boca. Então tem que chegar, então tem que chegar para ver, então tem que chegar para ver o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui era um homem com espírito imundo, então você tem que chegar para ver qual é o problema. Ali em Gadara é um homem que tinha um espírito imundo, era uma casta de demônio oprimindo a vida daquele povo. Então a igreja precisa chegar. Louvado seja Deus. Por que, pastor? Para ver qual é o problema, para ver se é uma casta de demônio, para ver se é um demônio só, para ver se é uma opressão, para ver se é uma doença, para ver se é uma maldição, para ver o que é que está acontecendo, para ver o que está atormentando a vida daquela pessoa. Então quando você chegar, levanta a mão comigo, vai, levanta a mão. O Senhor vai abrir os teus olhos para você ver e enxergar a dimensão do problema. Deixa eu lhe falar uma coisa: você não vai chegar lá onde está o problema cego. O Senhor está mandando dizer que Ele abre os teus olhos aqui nesta noite, e você vai enxergar o problema, você vai ver o problema, e ao ver o problema você vai ter a solução. E a solução não era a nossa força, a nossa capacidade, o nosso conhecimento. A solução vai ser apresentar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Tem que chegar para ver o problema. Aqui era um homem com espírito imundo, e na vida de outros, aleluia, se a igreja não chegar, se a igreja não chegar,
chegar, como a igreja vai saber qual é o problema? Deixa ele falar, olhe para cá, por favor. Se a igreja não chegar, como nós sabemos qual é o problema na vida da pessoa, na casa da pessoa, na família da pessoa, na rua onde a pessoa mora, no bairro onde a pessoa vive, ou na cidade onde a pessoa tem estabelecido a sua casa? Então é por isso que a igreja, tem pessoas que não sei nem para que tanta igreja, não sei nem para que tanta igreja, não sei para que tanto grito, tanto glória a Deus, tanto aleluia. Sabe por que eles ficam perguntando isso? É Satanás, porque a igreja precisa chegar para saber qual é o problema que está na vida da pessoa, para saber qual é o problema que está na família da pessoa, para saber qual é o problema que está na casa da pessoa. Tem casa por aí, presbítero João Feitosa, que em todo lugar tem demônio, até no alicerce tem demônio segurando. Eu me lembro que uma certa vez, morando eu e minha esposa em uma casa de aluguel pequenininha, louvado seja Deus, aí eu estava orando de madrugada, aí o Senhor me lembrou, louvado seja Deus, que a casa não era de crente, a casa era de ímpio. Louvado seja Deus, aquela casa não era de crente, aquela casa era de ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos pagando um aluguel, mas por ser casa de ímpio, os demônios tomavam conta da casa. Aí eu comecei a orar dizendo: Senhor, aonde tiver um demônio segurando numa pedra de alicerce dessa casa, que esse demônio seja expulso para a glória do seu santo e eterno. Levanta a mão comigo. Ele vai calabaia, eu sou um dos pregadores que pregam acerca, louvado seja Deus, batalha espiritual. Tem muitos pastores que não gostam desse negócio, que falem sobre batalha espiritual, porque acha que isso é uma heresia. Mas nós crentes precisamos saber, aleluia, que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, louvado seja Deus, mas contra principado, potestade, ordem espiritual da maldade, o príncipe das trevas desse século, que estão alojados. Você sabia que tem lugar onde uma pessoa morre, aleluia, uma pessoa é assassinada, o diabo, os demônios ficam naquele lugar fazendo uma abobada para ali perturbar os moradores do lugar ou do bairro da cidade. Louvado seja Deus. Se você não sabia, fique sabendo. Quem já viu falar de casa mal assombrada? O pastor Edivaldo Marques uma vez me contou que ele morou, louvado seja Deus, na cidade de Queimadas, e foi morar numa casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi morar numa casa aonde havia um espírito imundo, e ninguém ficava naquela casa. E um dia, louvado seja Deus, mas a esposa estava dentro de casa, e eles tinham percebido realmente que era um espírito imundo que tinha dentro da casa, mas ele não sabia que a casa era mal assombrada. E um dia ele estava no banho, tomando banho, e ele pôde perceber um vulto passando dentro de casa. Louvado seja Deus. Aí não falou nada a esposa, para a esposa não ficar meio temorosa. Mas um dia ele estava dentro da sua casa, não sei se foi no quarto, e ele percebeu uma presença maligna dentro daquela casa. Deus tomou ele de uma forma poderosa, e ele começou a marchar na terra falando línguas estranhas e expulsando daquele espírito imundo. E a esposa também foi tomada pelo poder de Deus, e eles moraram naquela casa, eu não me lembro quantos anos, parece que 7 anos eles moraram naquela casa. No dia que eles tiveram de mudar de Queimada, o dono da casa está dizendo: não vai embora não, o preço eu deixo vocês morando a pé de graça, porque nessa casa aqui ninguém morava, mas depois que você entrou aqui a coisa mudou. Então nós precisamos chegar para perto para ver o tamanho do problema. A igreja aqui precisa acordar para isso. A igreja precisa, tá em Miqueias, precisa acordar para isso, porque não vê o mundo espiritual, mas o mundo espiritual me vê. Louvado seja Deus, o mundo espiritual está nos vendo, Satanás está nos vendo, e ele tem raiva de crente. Aonde nós passamos aqui, os nossos olhos não vê, mas tem demônios aí oprimindo pessoa na esquina. Uma certa vez eu morava nessa rua ali em Santa Luz, havia uma praça. Eu contei para minha esposa o sonho, louvado seja Deus, de uma
irmã de César, irmão de Lídia, tinha uma árvore lá na esquina, e Deus me mostrou um demônio em cima daquela árvore, um demônio em cima daquela árvore, bem na esquina. Então nós precisamos entender que aonde nós passarmos, aonde nós chegarmos, tem alguma coisa para fazer, tem um capeta para ser expulso, tem um problema para ser resolvido. Eu fui hoje lá no Cregoinzinho e eu pude perceber o peso daquele lugar, a não aceitação ao evangelho, mas pude perceber que uma jovem senhora, ela não saiu da porta da casa, ela ficou nos ouvindo pregar, mas aquela jovem mais nova, o homem que está na janela, entraram para dentro de casa. Quem faz isso é Satanás, tirando as pessoas para não ouvir a pregação do evangelho. Mas nós vamos chegar em todos esses lugares. O importante aqui é chegar. O importante aqui é chegar. O importante aqui é chegar. Louvado seja Deus. O importante é você chegar. É você chegar. E quando você